A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia e a nossa matéria de hoje é teologia, estudo sobre Deus ou doutrina de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estamos aqui para ajudar os nossos alunos que estudam à distância. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, mas gosta do assunto sobre teologia, se interessa muito sobre o estudo da Bíblia, dê um like, se inscreva para que as próximas aulas você possa estar sendo aí avisado. Clique no sininho para que você seja avisado e você possa também ajudar este canal a crescer. Comente, compartilhe se você gostar dessa aula. Nós estudamos com base em uma apostila, mas eu também trouxe aqui algumas anotações extras. Por exemplo, a princípio, na teologia sistemática, se estuda a matéria teologia, mas algumas pessoas começaram a criticar, porque teologia, doutrina de Deus, estudo de Deus, se dizia que não era possível se estudar sobre Deus, porque Deus não é uma matéria, ele não possui uma matéria onde eu possa tirar a parte dele e analisar cientificamente ou laboratorialmente. Então, houve uma mudança na teologia sistemática e a maioria das faculdades teológicas, elas preferiram utilizar a palavra teontologia, que theos vem de Deus, grego, né? Vem do grego Deus, onto, que significa, ou ontos, que significa ser, e logia, que é estudo, doutrina, tratado, ciência. Então, a interpretação da matéria ficou um pouco melhor. Teontologia, estudo do ser de Deus. O ser de Deus, que envolve sua personalidade, suas vontades, seu intelecto, aí sim, podem ser estudados através da Bíblia. As Escrituras Sagradas são elas que nos revelam a personalidade de Deus. Quem ele é, do que ele gosta, do que ele não gosta, as coisas que lhe agradam e as coisas que lhe trazem os sentimentos de abominação, de ira, ciúmes. Tudo isso está registrado na Bíblia. E quando nós estudamos sobre isso através das Escrituras, nós estamos conhecendo o ser de Deus, a personalidade dele, quem ele é, como ele se revela através das Escrituras. Uma outra coisa interessante relacionada à pessoa de Deus é que na Bíblia existe a definição de Deus como um ser existente. A Bíblia ela não tem a preocupação, ela não tem o interesse de provar a existência de Deus. Na verdade, a Bíblia já inicia, no seu primeiro versículo, no seu primeiro capítulo, ela já inicia com a premissa da existência de Deus, ou seja, com uma certeza, com uma revelação de que Deus existe. O início da Bíblia é: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia, se você disser, eu vou provar a existência de Deus através da Bíblia, vamos imaginar cientificamente? Não é possível. É possível pela fé, porque a Bíblia já inicia a sua história, né, os seus comentários, as suas primeiras frases, dizendo que Deus é criador, ou seja, ele é real e ele é criador. Partindo disso, nós vamos ver aqui em alguns textos da Bíblia a definição de Deus, mas existe uma definição que é assim, que eu coloquei aqui no nosso comentário. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Então nós vamos iniciar nosso estudo mostrando que Deus é espírito. Se Deus é espírito, ele não possui um corpo, ele não possui características como eu e você, que somos seres humanos e temos um corpo. Deus é espírito, então, sendo espírito, nós vamos continuar aqui no nosso comentário, sendo espírito, ele é incorpóreo, ele é invisível, não possui substância material, não possui padrões físicos, e isso, portanto, ele não possui as limitações do tempo. Quando Deus se revela,
a Moisés, por exemplo, lá no Deuteronômio, ele diz: eu não apareci a você com nenhuma figura, através de nenhuma figura. Então ele diz, quando ele está falando com Moisés, lá em Deuteronômio 4, do 15 ao 20, depois você pesquisa aí na sua Bíblia, ele fala: quando eu te apareci no Horebe, eu não apareci na forma, em nenhum tipo de figura, nem do céu, nem da terra, nem dos mares. E isso Deus estava ali falando para Moisés, justamente para que ele não criasse nenhum tipo de imagem, dizendo que seria a imagem de Deus. Ele diz: porque eu não apareci a você, demonstrando, manifestando nenhum tipo de imagem. Lá em João 4:24, o próprio Senhor Jesus, conversando ali com a mulher samaritana, ele diz claramente: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas aí, nós temos algumas perguntas que algumas pessoas nos fazem. Por exemplo, o que significam os termos físicos que são aplicados a Deus como se ele fosse um homem? E aí nós temos, por exemplo, Salmo 102, versículo 25, que fala sobre as mãos de Deus. 1 Pedro, eu vou corrigir essa parte aqui, que é na carta de Pedro, acabou ficando aqui sem o versículo, mas onde fala que ele possui boca. Jó 34:21, que diz que ele possui olhos. Aí sim, 1 Pedro 3:12, que ele possui ouvidos e rosto. Esse outro da boca eu acabei anotando o versículo errado. Veja que esses textos bíblicos, eles trazem características humanas à pessoa de Deus, sendo que nós acabamos de ver aqui no nosso comentário que Deus não possui um corpo. Então, ele não tem mãos, pés, olhos. E aí você começa a imaginar, né? Meu Deus, como será que Deus é? Ou será que um dia nós iremos ver a Deus como ele é? Essas expressões que nós vemos agora nesses textos bíblicos sobre mãos, pés, boca, ouvidos, rosto, são expressões chamadas antropomórficas. Antropo, que é homem, e mórficas, que é forma. Seria quando Deus se manifesta na forma humana. Devem ser compreendidas no sentido de serem termos humanos usados para trazer a pessoa de Deus até a compreensão da mente humana, capacitando-a a compreendê-lo e conhecê-lo. Então, se Deus ele deseja se revelar, ele precisa se revelar de forma compreensível, que o ser humano possa reconhecer em Deus algo familiar e entendê-lo. E a única forma de Deus fazer isso é se passando, né, numa manifestação humana. É a melhor maneira do homem compreender, aceitar, né, a sua capacidade natural humana, conseguir estar assimilando o que Deus quer daquela pessoa. É o próprio Deus também se manifestando como um ser humano, como um homem. Como conciliar passagens que afirmam que homens viram a Deus com outras que declaram que Deus jamais pode ser visto? E isso é verdade. Nós temos o texto de Êxodo 24:10, que é quando Moisés ele pede para ver a Deus. E Deus diz que ninguém pode ver a ele, ver a sua face e viver. Esse é o Êxodo 33:20, que Moisés pede para ver a face de Deus e Deus diz que ninguém pode ver a ele e viver. Mas em Êxodo 24:10 fala que Deus, vou até abrir para ficar melhor, para os nossos irmãos entenderem a forma como está explícito aqui para os nossos irmãos. Êxodo 33:20. Nós temos primeiro Êxodo 24, deixa eu já mostrar aqui para os irmãos. Êxodo 24:10 é onde diz que viu, Deus foi visto. Vamos ler. Êxodo 24:10. E viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira
que se parecia com o céu na sua claridade. Então, nesse texto do Êxodo, diz que eles viram a Deus. E aí, quando você vai para Êxodo 33, é o mesmo livro, Êxodo 33, 20, você vê Deus respondendo a Moisés. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Aí nós temos também Juízes 13, 22, que é a história de Manoá, né? Quando ele vê aquele anjo, conhecido como o anjo do Senhor. E também tem Êxodo 33, do 21 ao 23, onde mostra Deus dizendo que iria colocar Moisés atrás de uma pedra e que ele iria passar, sua glória passaria, e Moisés iria ver Deus pelas costas. E aí a contradição, entre aspas, né? Nós vemos também em João 1,18, Evangelho de João 1,18, e aí onde nós vamos ver que não existe contradição. No Evangelho de João, no seu capítulo 1, e o versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, em dois textos nós vemos Deus dizer que ele jamais pode ser visto, porque quem o vê morre. E vemos em João dizendo que Deus nunca foi visto. E nos outros versículos dizendo que Deus foi visto. Existe contradição entre esses textos? E aí esse é o ponto. Não existe contradição real entre essas passagens. O primeiro exemplo refere-se à manifestação de Deus em sua forma antropomórfica. Então, nesses textos que nós lemos, que dizem que Deus foi visto, é um Deus numa manifestação antropomórfica, na forma de um homem. Já o segundo exemplo, né, os outros versículos que eu li, refere-se à essência visível do seu ser, que é espírito. Então, a essência visível do ser de Deus, que é espírito, ninguém nunca viu. O próprio Evangelho de João diz: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o seu Filho unigênito veio revelá-lo. E mais na frente, em Colossenses, Paulo escreve dizendo que Jesus, acho que se não me falar a memória, Colossenses 1,15, confira aí. Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo diz, e o próprio Jesus também diz no Evangelho de João, que quem via a ele, via o Pai, porque ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí Paulo escreve em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, o Deus que nunca foi visto por ninguém pode agora ser visto através do Filho. A essência, o ser invisível de Deus, que é a sua essência, nunca foi visto. Mas Deus, na sua antropomorfia, ou seja, Deus na forma de um homem, isto sim, já foi visto. E aí, aproveitando esse tema da antropomorfia, eu vou falar sobre a teofania de Deus. Já vou aqui engajar. Eu sei que na apostila, já na sequência, vem os argumentos que provam a existência de Deus, mas a gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente. Vamos então ver a teofania de Deus? O termo teofania vem do grego e significa manifestação de Deus ou aparição. Theos, do grego, Deus, fania, manifestação. Então, a teofania é a manifestação de Deus ou uma aparição de Deus. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos de forma visível e audível. Nós temos isso em alguns textos bíblicos. Um que eu gosto muito é Gênesis 18. Quero que você anote aí Gênesis 18, versículo 1 e 10. Alguns eu vou ler, outros não vai dar para ler, mas eu quero que você leia aí na sua casa, que você possa também fazer sua própria pesquisa, que você possa ser curioso, que você possa ser um pesquisador, não apenas aquela pessoa que aceita passivamente tudo que lhe é dado, mas alguém que procura pesquisar, comprovar, verificar, principalmente nas escrituras sagradas.
Gênesis 18, versículo 1 e 2. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. Eu vou ler, deixa eu ver qual outro versículo. Apenas o 1 e o 2 mesmo. Eu ia continuar, mas eu vou pedir para que você mesmo continue em sua casa. Qual é a questão aqui? Peguei. É o versículo 16, capítulo 16 e o versículo 13. Deixa eu aproveitar. E ele diz assim: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, Tu és Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Essa parte aqui do texto já é H. São 2 pontos que eu quero apresentar para vocês. Esse de Gênesis 18, onde Abraão recebe a visita desses 3 anjos e ele reconhece que um deles é o Senhor ou o anjo do Senhor. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente em Cristologia, que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. Cristo é até conhecido como cristofania. Sempre que o anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento, era a pessoa de Jesus em teofania. E nós temos também aqui a Agar, que também teve esse encontro com esse anjo do Senhor. Todos que viram Manoá, naquele outro texto que nós lemos de Juízes, todos que tiveram encontro com o anjo do Senhor, Josué, Gideão, todos perceberam imediatamente que estavam falando com o próprio Deus. E essas formas que Deus aparecia eram em forma de um homem, de uma pessoa, com 2 olhos, boca, 2 ouvidos, normal, um ser humano normal, não possuía asas, não tinha nada de extravagante, era um homem comum. As teofanias mais notáveis no Antigo Testamento são a sarça ardente, lá em Êxodo 3, o estremecimento do Sinai, em Êxodo 19 ao 24, capítulos, os chamados de Isaías 6 e Ezequiel 1, e o redemoinho de Jó, em Jó 38. Estas também são manifestações teofânicas de Deus. Veja, na teofania, Deus, que é a manifestação de Deus, pode ser na forma de um homem, antropomórficas, na forma de um homem, como pode ser de forma audível, como pode ser através de uma manifestação da natureza. Veja, a sarça, Deus não é uma sarça, mas ele se manifestou com aquele evento, né, da natureza, a árvore, a sarça que não se consumia, pegando fogo, mas a voz vinha de dentro da sarça. Então, é Deus em teofania, mas de forma audível. Ele ouve a voz de Deus. A mesma coisa é no estremecimento do Sinai, a mesma coisa são nas chamadas de Isaías, onde ele vê a glória de Deus, o seu trono. Ezequiel, com aquelas visões extraordinárias também do trono de Deus, e Deus falando através do redemoinho. Veja, Deus não é um redemoinho, assim como Deus também não é um homem. Deus pode se manifestar na forma de um homem, mas Deus não é um homem, ele é espírito, incorpóreo, invisível. A teofania é a manifestação de Deus, ou na forma de um homem, ou na forma de uma manifestação da natureza. E o que são epifanias? Alguns estudiosos referem-se a todas as aparições de Deus no Antigo Testamento como teofanias. Outros distinguem, né? Outros fazem distinção entre teofanias e epifanias. A epifania, do grego, significa mostrar, aparecer, manifestar. São categorias, né? São aparições divinas, em geral, que não são acompanhadas de manifestações da natureza, como terremoto, fogo, nuvem, vento, trovão ou fumaça,
como ocorre em outras teofanias notáveis. Então, o que esses estudiosos fazem? Eles fazem uma diferença entre a teofania e a epifania. Eles dizem que a epifania são aparições que não são acompanhadas de manifestações da natureza, como eu expliquei agora. As teofanias são acompanhadas com manifestações da natureza. Esses estudiosos fazem essa diferença. Eles dizem assim, olha, teofania, lembra que teofania é a manifestação de Deus ou aparição de Deus de forma audível ou visível? Então eles dizem assim, a teofania pode ser acompanhada de manifestação da natureza, como terremoto, fogo, nuvem, trovão, fumaça. Já a epifania seria a manifestação de Deus, Deus se mostrar, Deus aparecer, Deus se manifestar, porém sem vamos dizer assim, o acompanhamento de um efeito ou de algo da natureza, né? De um efeito de um terremoto, de uma nuvem, de um vento. E aí nós temos também a antropopatia. Do grego antropos, nós já sabemos que é homem, e pathos significa sentimento ou sofrimento. É uma forma de linguagem metafórica usada especialmente na Bíblia para tornar os mistérios de Deus compreensíveis à mente do homem limitada. Trata-se de atribuir sentimentos, emoções, paixões ou sofrimentos humanos a um ser não humano, geralmente Deus. Exemplo: ira, arrependimento, ciúmes, alegrias. E aí nós temos alguns textos bíblicos aqui, a gente vai ler só um ou dois para você entender do que estamos falando. Números 22, 22. Nós vamos ler aqui apenas para exemplificar. Números 22, 22 diz assim: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Então, quem não sabe, mas essa é a história de Balaão e a sua jumenta, que muita gente, né, gosta de citar, né, de dar esse exemplo. Mas veja que nesse caso aqui, o anjo do Senhor se apresenta para ele e o anjo do Senhor fica irado com ele, com aquilo que ele fez, porque ele continua seguindo o seu caminho e o anjo então se ira contra ele. Aqui a manifestação de Deus. Eu estou aqui procurando para os irmãos o outro texto que é em Jonas. Nós temos aqui Jonas, deixa eu encontrar para os nossos irmãos, Jonas 3, e o versículo é o 10, que diz assim: E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles faria e não o fez. Então o que você vê aqui? Comportamentos, sentimentos da parte de Deus, como ira, como arrependimento. Porém, nós estamos falando de sentimentos que são humanos. A ira, o arrependimento. Vamos para o terceiro aqui, Gênesis 6, 6, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Veja que esses sentimentos, ira, ciúme, arrependimento, lembrar de alguém, esses tipos de sentimentos são humanos. Mas na Bíblia nós temos esses sentimentos sendo atribuídos a Deus. É claro que quando a Bíblia fala sobre esses sentimentos atribuídos a Deus, ele está falando na sua forma perfeita. Mesmo sendo sentimentos que eu e você também sentimos, nós os sentimos de forma imperfeita. Deus, na sua santidade, na sua perfeição, ele manifesta esses sentimentos
Os sentimentos foram registrados, mesmo ele não sendo homem, ele manifesta esses sentimentos humanos, porém de forma perfeita, sem erro, sem pecado e sem contradição. Vamos aqui para a parte da apostila, onde ele fala sobre os argumentos, e depois então antes da gente ir para a parte do argumento, e aí eu fecho essa parte da apostila, onde ele fala sobre os argumentos, e eu quero que você leia, tem bastante textos bíblicos, onde ele traz também algumas provas, mas eu vou ficar ainda aqui com as minhas anotações. Eu quero que você acompanhe na apostila, ela tem alguns pontos relacionados à criação, ele tem várias partes interessantes que ele fala sobre Deus. Tem até uma parte aqui bem interessante, onde ele fala sobre as 3 áreas da personalidade. Deus possui todas elas. Eu estou aqui na página 12, você confira aí na sua apostila, e ele coloca assim, as 3 áreas da personalidade. Para alguém ser considerado um ser pessoal, ele precisa possuir essas 3 áreas, e a primeira é sentimentos, a segunda é vontade e a terceira é o intelecto. Então Deus é dotado sim de sentimentos, nós citamos aqui os textos, como eu disse, de forma perfeita. Deus é dotado de vontade própria. Nós temos aqui os textos bíblicos, vou pedir para você pesquisar aí na sua Bíblia, e também de acordo com a sua apostila, e também intelecto. O intelecto fala da inteligência de Deus. Deus não só tem inteligência, ele foi o professor da sabedoria, né? Está lá em Eclesiastes 8. A sabedoria foi minha aluna. Então, quero que você aproveite e pesquise direitinho aí na sua apostila. Para a gente fechar, eu queria mostrar para vocês esta imagem. O que você imagina que seja esta imagem? Eu vou deixar aqui para, se você depois quiser tirar um print desta imagem, para que você analise direitinho o que você acha desta imagem. Você que está assistindo aqui e quiser comentar aí na parte de comentário, dizer o que você acha desta imagem, eu vou aproximar até um pouco mais para ver se você consegue compreender melhor, essa imagem, e você entender. Quero que você me diga aí nos seus comentários o que você acha desta imagem. Esta imagem fala sobre a existência de Deus. Além da consciência íntima, que dá claro testemunho do fato de que Deus existe, encontramos claras evidências de sua existência nas Escrituras e na natureza. Um dos textos mais bonitos que eu acho é Salmos 19, que fala sobre a natureza dando testemunho da existência de Deus. Espera aí que nós já vamos comentar sobre aquela imagem que eu mostrei para vocês. Mas no Salmos 19, que é um dos que eu mais gosto, que fala sobre isso, ele traz assim, Salmos 19, versículo 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nelas pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Eu sei que o texto aqui é colocado de forma poética, nós estamos falando dos salmos, os salmos são canções, mas é pura verdade. A criação, como ele mesmo coloca, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento
anuncia a obra das suas mãos. E ele diz: um dia faz declaração a outro dia que ele é perfeito, que o nosso Deus cria tudo de forma perfeita. Também em Romanos 1, 19 e 20, ele também fala sobre a criação. Eu vou ler esse texto bem rapidinho para vocês. Nós já estamos indo para o final da nossa aula, já estamos encerrando, para não ficar uma aula muito longa, mas eu quero que os irmãos entendam. Então, nós estamos aqui em Romanos, seu capítulo 1, e o versículo é o 19 e o 20, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, quando chegar aquele grande dia, as pessoas não terão desculpa, porque a própria criação dá testemunho da existência de Deus. E aí nós vemos aqui esta imagem, como eu mostrei para vocês no início. Ela é uma escultura de um artista plástico romeno chamado Albert Giorgi, e se chama O Vazio da Alma. O que essa arte plástica representa? O vazio da alma é o nome da escultura do artista romeno Albert Giorgi, que, para expressar o sofrimento e a solidão humana, projetou um homem sozinho, com uma cabeça baixa e um enorme buraco no lugar do seu peito. O vazio no peito mostra a ausência de Deus, pois somente Deus pode preencher completamente este espaço. Então, não sei se você já respondeu aí nos comentários o que você acha dessa imagem, mas é um homem, a escultura de um homem sentado em um banco, com a cabeça baixa, os braços cruzados e um enorme buraco no lugar do seu peito, onde deveria estar seu coração, onde deveria estar sua alma, de forma figurada, é claro, está um enorme vazio. E este vazio é a falta de Deus. Aí sim, temos aqui agora os argumentos que provam a existência de Deus, mas eu vou parar por aqui e nós vamos voltar neste tema na próxima aula, porque aí a gente já continua falando também sobre teorias inadequadas sobre Deus. E eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nessa parte. Então, até a próxima aula. Se você gostou, dá um like. Se você gostou também e quiser se inscrever, se inscreva. Ajude a nosso canal da Demissão para o Mundo, da nossa igreja, onde você tem lives de cultos, doutrinas, nós temos santas ceias, batismo, temos podcast, onde tudo que está acontecendo ali na nossa igreja é postado no nosso canal e você possa acompanhar o dia a dia da igreja e também do nosso curso teológico. Que Deus abençoe você, fique na paz.